A hora que um país ou algum órgão espacial vier a público reconhecer que vida extraterrestre existe de alguma forma, as pessoas vão ter que estar preparadas, porque haverá impactos profundos, tanto na sociedade, na política, na economia, na religião. As pessoas têm que se inteirarem desse assunto. E a imprensa, ainda bem que ela está fazendo um papel bem sério, né? Está divulgando de forma mais honesta. E isso vai ajudar na hora que esse momento vai ocorrer, que eu acredito que não está longe. Até 2030 acontece. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Uimistic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube, pois hoje a gente tem a honra de bater este papo um pouco mais, vamos dizer assim, extraterrestre, né? Será que a gente pode dizer isso? Um pouco mais misterioso? A gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da Uimistic o ufólogo Edson Boaventura Jr. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Vivi? Como você Prazer. está? E é aquela coisa, né? Até na ufologia, às vezes, a gente tem o meu momento místico, né? Pessoal também, né? Apesar de eu estudar ufologia já há 45 anos, a gente utilizando metodologia científica, é lógico que existem experiências pessoais, místicas, né, que a gente não consegue explicar, espirituais, né? Com certeza. Então, apesar de existir essa parte que é mais para a crença, né, a gente entende que o fenômeno OVNI é um negócio complexo. Alguma parte a gente consegue ter ela solidificada para poder analisar evidências físicas, né, marcas nas testemunhas, implantes, tudo isso. E outra parte a gente deixa mais para o crescimento espiritual, né? Para o nosso desenvolvimento da nossa consciência, né? O nosso eu interior. É aquela velha história, né? A gente parte do princípio de que místico é aquilo que a gente talvez não veja, mas a gente sabe que tá lá, né? É um momentinho ali, alguma coisinha ali, que nem tudo a gente explica, mas a gente tenta. E esse que é o propósito desse podcast. Meu momento místico, a gente também pode dizer que foi um pouquinho com o que aconteceu com você? Me conta como foi o início de tudo, Edson. Olha, em 1981 eu morava no Guarujá, no litoral de São Paulo, e eu estava assistindo televisão com meu irmão mais novo, minha mãe ali também acompanhando. Era um domingo, porque era um programa do Silvio Santos à noite. Okay. Aí minha mãe saiu para recolher roupas no varal. Daqui a pouco ela deu um grito, a gente saiu para acudir a minha mãe, eu e o meu irmão Marcos. E aí, ao chegar lá fora, a gente vê um objeto imenso, né? Hoje a gente sabe que seria uma nave-mãe, e que expelia objetos menores, esferoides, né? Eram esferas pulsantes e vermelhas, que pulsavam, e a cada duas ia para uma determinada região ali do litoral, né? Do momento que eu comecei a observar, eu contei 16 objetos que saíram daquele objeto maior. E logo depois o objeto foi em direção a Santos, sem barulho algum, não tinha som. Não era um avião, não era um balão, não era um cometa, nada que a gente conheça. E aí, quando ele estava lá sobre Santos, ele aumenta a intensidade do brilho ou o tamanho para 3 vezes do tamanho que estava. Esse momento, meu irmão começou a chorar, né? Porque foi um momento em que ele pensou que, de repente, estivesse acabando o mundo depois, né? Ele comentando com a gente, falou, pensei que estava acabando o mundo. E aí, depois ele volta ao tamanho original, desce um pouquinho, fazendo um movimento de anzol, né? O anzol tem aquela voltinha, e depois ele sobe na vertical em uma velocidade, assim, incrível, e desaparece. Isso foi domingo. Na segunda-feira eu já trabalhava no Banco do Brasil, aí eu comentei com um vigilante e ele falou, o que você viu é um OVNI, né? Até aquele momento eu não sabia o que era esse assunto. Aí eu fui me inteirar durante 4 anos, né, de 81 até 85, eu fiquei me inteirando a respeito desse assunto. Aí eu percebi que o que eu tinha visto era um OVNI realmente.
Aí já comecei a me interessar pelo assunto e criei o GUG, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, que começou a pesquisar ali na região. E nessa pesquisa, né, desenvolvida pela minha equipe lá, nós entrevistamos muitas pessoas, fomos em pousos, coletamos vários tipos de evidências, né, casos dentro de instalações militares, Base Aérea de Santos, Forte dos Andradas, né, o Forte Taipu, em São Vicente. E após isso a gente computou cerca de 500, 600 casos investigados envolvendo diversos graus de contato. E toda essa bagagem, né, todo esse estudo, pesquisa, ele foi ganhando uma projeção em eventos, né, em boletins. A gente, naquela época, fazia um boletinzinho e divulgava isso para o mundo todo, né? Então, eu tive muitos artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Fui convidado para eventos nacionais e internacionais. E aí não parou. Aí, quando chegou o isolamento social, 2020, né, aproximadamente, eu estava no banco ainda, trabalhando no Banco do Brasil. Comecei em 81, né, e saí de lá em 84, depois trabalhei no Real e voltei para o Banco do Brasil. E aí eu já estava ali pensando em aposentar. Aí aposentei. Do Banco do Brasil, e agora estou me dedicando integralmente a esse assunto, né? Pesquisando em vários estados brasileiros e também fora do país. E durante esse tempo todo, quase 45 anos, é isso? Quais são os tipos de relatos, assim, que... Tem gente que fala que vê uma nave, tem gente que já teve alguma experiência com algum extraterrestre, ou como é que são os relatos? Olha, tem relatos de vários tipos, desde avistamentos simples, de luzes, até objetos bem visíveis, né? Com formatos de disco ou outros formatos em forma de charuto e tal. E esses objetos, às vezes, são acompanhados de tripulantes, que variam aí, a tipologia são bem diferenciados. Na atualidade, além dos avistamentos de seres e objetos voadores não identificados, tem, vez ou outra, algum pouso que deixa marca. Então, dá para você analisar. Quando fica algum fragmento, algum objeto desse cai ou é abatido, e a gente consegue algum material desse, como o caso de Ubatuba, no litoral de São Paulo, aí a gente leva para a USP, para uma universidade, para fazer análise quantitativa, qualitativa, para saber o que é esse material, se tem alguma coisa de diferente. Então, assim, tem casos que deixam evidências físicas, né, no ambiente, e tem avistamento. E agora o mais preocupante são as abduções. É isso que eu te pergunto agora. São as interações de seres humanos com esses seres. Antigamente era aquela abdução, o cara está indo de carro para o sítio, por exemplo, lugar ermo, vem objeto e sequestra a pessoa com o carro e tudo, só os integrantes, e ela é submetida a experimentos ali da nave, que abrangem, por exemplo, coleta de material, coleta de cabelo, pele, unha, até material genético. Às vezes ocorre algum tipo de relação sexual também, ou inseminação por parte desses seres, sendo que os óvulos que são fecundados nas mulheres geralmente são extraídos do 3º para o 4º mês de gestação. Isso é um padrão que a gente já identificou. E tem casos que tem implantes, né? São colocados microsistemas no corpo dessas testemunhas, né? No caso das abduções, que antes era a ocasião faz o ladrão, né? Então a pessoa está ali numa rua deserta, indo para o sítio, área rural e tal, e de repente ela é pinçada, né, para passar por esse tipo de experiência. Hoje a gente tem algo mais preocupante do meu ponto de vista, que são as visitas de dormitório. As pessoas estão sendo visitadas dentro do seu quarto, enquanto estão dormindo. Geralmente são visitas que ocorrem à noite ou de madrugada. O objeto vem, fica em cima do telhado ou pousa do lado da casa. Se for um apartamento, fica do lado ali, e eles jogam tipo um foco de luz, entram para dentro
da residência, né, da pessoa, e aí às vezes levam para a nave, faz o que tem que fazer, às vezes fazem ali mesmo. E aí essas pessoas voltam, geralmente com marcas no corpo, queimaduras, né, com um pouco de desorientação, às vezes pensando que ocorreu algum tipo de sonho com essas criaturas, apesar que a gente já identificou também que às vezes as criaturas controlam a mente desses abduzidos, dessas vítimas, e colocam uma ideia na cabeça dela que ela está vendo, de repente, um parente que já faleceu. É um holograma. Então, como se fosse um holograma. Vê a avózinha que faleceu, que gostava muito, e aí ela desperta no outro dia de toda aquela experiência desses seres, mas pensando que passou por um sonho que viu ali a avó. Existe também combinado nessas experiências a presença de seres, às vezes dentro do quarto, e a pessoa entra naquele estágio que a gente chama de paralisia do sono. É lógico que existem paralisias do sono que são clínicas, mas tem paralisia do sono que é relacionado a essas intervenções desses seres que nós não sabemos ainda de onde vem, se são extraterrestres, se são ultraterrestres, né, que seriam seres interdimensionais vindo de outras dimensões. A maioria dos cientistas na atualidade, eles acreditam mais na conjectura interdimensional, de outras dimensões, em vez de acreditar na teoria extraterrestre, né? Então, a mais aceita é a ultraterrestre, que é essa interdimensional. Existe algum padrão dessas pessoas que são abduzidas que você tenha detectado? Então, assim, padrão físico ou biológico, nós não achamos. A gente percebe que existem certos comportamentos pós-contato que geralmente ocorrem. Não é uma regra. Então, mas que na maioria acontece. Por exemplo, a pessoa é abduzida. Vou contar alguns casos aqui. Por exemplo, o Antônio Nelson Tasca, ele foi abduzido em 83, lá em Chapecó, Santa Catarina. E em certo momento que ele estava ali dentro da nave, né, junto com uma tripulante, ele perguntou, por que eu? Por que eu que fui escolhido? E ela telepaticamente falou para ele que era porque ele tinha mente cósmica. O que significa essa mente cósmica, nós não sabemos. Agora, esse então seria um dos fatores, talvez, que propiciassem a escolha de algumas pessoas e de outras não. O que a gente percebe também é que é muito difícil uma pessoa com deficiência ser abduzida. Os casos que existiram no passado, envolvendo pessoas nessa situação, eles são duvidosos. Você fala de física e mental, ou só física? Física e mental. Física e mental. Física e mental. Então, isso a gente não encontra. Você pode procurar. E assim, geralmente o fenômeno ele segue determinados padrões. Agora vamos falar do depois. Depois que a pessoa volta de um contato desse, até ela se encontrar, porque ela fica se achando o estranho no ninho, vamos dizer assim. Uma pessoa fora da casinha, né? Que, será que eu estou ficando louca, né? Então, quando ela encontra, por exemplo, um grupo de abduzidos que relatam ali as suas histórias e ela se identifica, ela fica mais confortável. Mas caso isso não ocorra, ela entra primeiramente numa espécie de paranoia ali. E algumas acabam até acabando com a própria vida, né? Ou antigamente ia até parar em manicômio. Teve casos, por exemplo, na Operação Prato, em que pessoas que tiveram lá uma abdução, os militares do 1º Comando Aéreo do Pará, que investigaram toda essa Operação Prato, encaminharam essa pessoa para um manicômio. Mas, na verdade, ela teve um caso real. Só que, naquele momento, foi incompreendida, ou foi a forma que eles acharam de colocar a pessoa lá e abafar o caso, né? Então, além desses fatores, que a pessoa fica ali meio desorientada no primeiro momento, a gente percebe que o padrão pós-contato, ela adquire
uma aptidão para as artes, ou se ela já tinha uma aptidão para as artes, ela aprimora aquilo e geralmente se volta para questões assim ecológicas, começa a criar plantas. Não é assim um padrão, mas existem muitas pessoas que eu já conversei que desenvolvem esse tipo de coisa. Às vezes desenvolve também efeitos paranormais durante um tempo, interferindo em aparelhos eletroeletrônicos, né? Então, acontece esse tipo de coisa. Dá choque. Eu cheguei a falar com um evangélico que passou por uma experiência dessa e, logicamente, ele não ia falar dentro do seio religioso, porque poderia ser taxado ali você está endemoniado, né? Então, ele veio procurar a gente explicou, e ele ficou alguns dias depois do contato dando choque. Quem encostava nele, ele descarregava uma energia ali, um negócio diferente. Outra coisa que a gente está estudando, principalmente no caso de Cláudio, que é em Minas Gerais, é a questão que a gente já percebeu que, no caso dos abduzidos lá, há uma mudança no fator RH do sangue, de positivo para negativo. O porquê isso... quer dizer, deve ter alguma coisa biológica que está interferindo e que está transmutando ali o sangue da pessoa. É um negócio, parece louco de se falar, mas está acontecendo. E algumas pessoas desenvolvem uma espécie de imunidade um pouquinho melhor do que as outras pessoas comuns. A gente não sabe até quando essa imunidade vai durar. A gente está vendo alguns casos, a gente sabe que é genético, ela passa geneticamente para o filho e a gente já chegou até neto. Olha só. Vai passando algumas características dessa saúde melhorada para essas pessoas. Isso deve ter algum objetivo por parte desses seres. Nós não sabemos, mas sabemos que isso está ocorrendo de fato. Há também, concomitantemente a esse processo da melhora, uma piora em determinadas questões da saúde da pessoa. Por exemplo, articulações, tudo que tem cartilagem, né? Então, começa a dar problema em algum momento. Então, talvez alguma coisa que eles colocaram, alguma coisa que criou esse tipo de mutação, talvez um implante biológico, não sei, ele está gerando tanto coisas prós, benéficas, como negativas também. E o pior de todas, às vezes, ou assim, em muitos casos, a gente percebe que ocorre, às vezes, a síndrome do contatado. O que é isso? Eu não sei se isso é do próprio ser humano ou se os seres criaram um dispositivo que, em um determinado momento, aquilo eclode, ele desperta, e a pessoa começa a inventar detalhes que não existiram, que são inverídicos, daquele fato. Ou seja, ele tem uma experiência real num primeiro momento e depois ele começa a inventar algumas coisas para, às vezes, obter uma posição de status, uma fama. A gente não sabe se é isso, que é algo de um sentimento humano, ou se os seres criaram esse dispositivo para que a gente coloque aquele caso em descrédito, aquela pessoa, né, falando aqueles absurdos, aquelas mentiras, a gente não acredite mais no caso, sendo que houve um caso, sim, real, mas depois o negócio degringolou. Então, essa síndrome do contatado, ela tem prejudicado alguns casos, né, que a gente tinha como casos importantes e bem críveis, né? Credíveis, né? Você acha que mudou muito tanto a busca das pessoas pelo assunto, até mesmo a facilidade, se eu posso dizer assim, dos anos 80, 90 para cá? Se mudou? Se mudou a procura, se as pessoas estão buscando mais, sim. se está muito mais fácil. Então, na atualidade, se a gente fazer uma leitura de contexto,
a gente vai ver que o que está ocorrendo no mundo. Estados Unidos está fazendo audiências públicas, né, no Congresso norte-americano, onde alguns militares, ex-agentes da inteligência, né, pessoas importantes, falando e denunciando o governo por esconder naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos desses seres aí, né? Então, David Grush, né, começou a divulgar, né, denunciar isso, e agora já teve várias audiências, e o presidente Trump, ele está encabeçando, juntamente com a deputada Ana Paulina Luna, uma tentativa de liberação de informação para que haja mais transparência. Então, o fato disso ter vindo para a mídia, né, internacional, né, a gente percebe que o assunto começou a ficar mais em pauta. A gente não sabe se é proposital ou não, mas da pandemia para cá a gente teve um aumento quantitativo nos avistamentos, filmagens, negócio absurdo. A tecnologia que ajuda, tá ocorrendo. né, Então agora. está todo mundo vendo que realmente alguma coisa está acontecendo. Paulatinamente também a imprensa agora, na atualidade, tem trazido matérias a respeito da ufologia de forma mais honesta, mais séria, né? Sem fazer tanto sensacionalismo, né? E o 3i Atlas agora também, ele chamou bastante atenção da ufologia e da comunidade científica. Tanto é que o Avi Loeb, né, que é um cientista, ele até apareceu no programa do Fantástico agora no domingo, comentando a respeito do 3i Atlas, que ele tem uma percepção, se você pegar aí uma pontuação de 1 a 8, né, de que o 3i Atlas seria uma nave extraterrestre, ele falou que seria nota 6. Ou seja, é um percentual alto e é uma afirmativa feita por um cara de Harvard, né? Um cara que é um cientista. Então, assim, ele pode estar equivocado? Pode. Agora, se ele estiver equivocado, e o 3i Atlas, por exemplo, né, que está todo mundo olhando para cima, querendo saber o que for um cometa, é o cometa mais bizarro, mais estranho, com mais anomalias que já surgiu, né, nos últimos tempos, né? Porque ele tem uma concentração de níquel muito grande, o que isso sugeriu que pudesse ser algo feito numa metalurgia, ou seja, não natural, mas fundido ali de alguma forma, e outras características, né? E agora estavam até comentando, ainda estou vendo essa informação, se ela tem algum fundamento, que o 3i Atlas teria dado uma parada, uma desacelerada. Quer dizer, um cometa, ele não faz isso, né? Então, se de fato aconteceu algo desse tipo, é algo que a gente tem que pensar. Exato. Que raio de cometa é esse que a cauda fica na frente, depois vai para trás, que muda de cor, que acontece uma série que segue a elíptica, ou seja, ele teria que passar. Exato. E não seguir. Começar a virar na elíptica para passar perto dos nossos planetas aqui no nosso sistema solar. Tanto é que agora em dezembro ele vai ter a maior aproximação com a Terra e vai ser o momento oportuno para que a comunidade científica tenha aí fotos mais nítidas, consiga fazer um trabalho de averiguação do que é isso, do que é esse corpo celeste, né, que é um corpo interestelar. É 3i porque é o terceiro interestelar que aparece, né? Teve o Oumuamua. Tem alguma coisa, o 3i Atlas tem alguma coisa a ver com esses rumores do apagão? Ou não tem nada a ver? Não, acredito que não tenha nenhum, porque está muito longe, né? Muito longe. Então não interferiria, né? De maneira alguma. Esse apagão a gente está aguardando desde o ano passado, vamos ver se isso... Esse negócio do apagão, né, que fala lá, até na mística mesmo, se fala dos 3 dias, né? Dos 3 dias, de escuridão, total de escuridão, tal. Então é um negócio que eu, desde pequeno, eu já ouvia falar.
É que nem, por exemplo, porque o mar lá, porque eu morava no Guarujá, no litoral de São Paulo, então falam, o mar vai subir, vai acabar vai ter com tudo. tsunami, Um monte de gente vendeu tudo que tinha lá, foi embora. Falava muito do Rio também, se eu não me engano. Sim, no Rio de Janeiro também, toda a parte litorânea, né? A parte litorânea. Mas é algo que não se concretizou ainda. Se vai se concretizar, não sei. Tomara que, se for concretizar, eu já tenha partido daqui para não ver esse caos, né? Sim. Embora essas 3 noites de escuridão, elas são previstas, né? Por alguns profetas, Exato, né? tá, então, sim. Já tem um tempo, já. Tem que ficar, assim, eu penso o seguinte, a gente tem que ficar atento a todas as coisas, mas não tirar o pé do chão. A gente manter as raízes ali no chão, Exato. mas manter a mente aberta, porque existem outras coisas acontecendo que muitas vezes pela nossa percepção mais cética, mais científica, mais palpável, não vai perceber. Mas se você tiver mais aberto, vai perceber essas nuances mais sutis. Quais lugares no Brasil são mais propícios para visualizar? Olha, nós temos as Chapadas, né? Chapada Diamantina, na Bahia, a Chapada dos Veadeiros em Goiás, né? Que são áreas ditas energéticas, tem muito cristal e tal, e tem muita aparição também de OVNIs. Além dessas chapadas, tem a Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Temos o sul de Minas Gerais, que São também Tomé das Letras. riquíssimo. São Tomé das Letras, né? Varginha, né? Cláudio, Luminárias, né? Toda aquela região ali. A Iuruoca, né? Também a Iuruoca. Em 84 tive um avistamento lá. Em 81 eu tive um, e depois fui numa vigília coletiva que teve em Iuruoca. Isso em 81 eu não entendia nada de ufologia, estava aprendendo ali ainda. E vi um objeto azul, né? Descer das nuvens, ele deu uma contornada. Aí tinha um monte de doido, vamos dizer assim, né? Com as mãos... naquela época eu não sabia nem o que era aquilo que estava acontecendo. Entoando mantra, essas coisas. Imagina, 1984. Anos 80, ano e aí, do de estoque. repente, desce um objeto azul em formato de um chuchu. O chuchu é mais bojudo de um lado e mais fininho do outro. Então, aquele formato assim de betoneira, né? Um negócio meio compridinho, ele desce e pousa a 80 metros da onde que estava a galera toda. Saiu, foi debandada geral, inclusive eu, né? Sem entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Isso foi dia 7 de setembro de 1984. Então, foi muito, muito interessante. Voltando lá nos locais propícios, né? Então, a gente tem sul de Minas, Vale do Ribeira, o Petar ali também, desde 1941, nas cavernas aparecem esses fenômenos. O norte do nosso país, né, o Nordeste também é riquíssimo. Eu estou sabendo que está aparecendo muito no Piauí, agora, no interior do Piauí, num lugar chamado Barras, né? Então está tendo muitos avistamentos e perseguições a pessoas, né, comuns lá no local. E além desses locais, a gente tem Serra da Beleza, no Rio de Janeiro. Olha só. Que tem assim, bastante avistamento, também já descrito em livros, né? E eu mesmo já estive lá na Serra da Beleza algumas vezes e tive a oportunidade de filmar, né? E de ver esse fenômeno com meus próprios olhos, né? A minha esposa que está aqui, a Margarete, já viu também. Meu filho gravou, né? Então, são áreas que a gente chama de hotspots. Quem mora no litoral, por exemplo, de São Paulo, tem 2 hotspots que eu sugeriria, né, que alguém quiser ver alguma coisa, vai ser nesses locais, porque eles têm uma incidência muito forte. No litoral sul de São Paulo é Peruíbe, que já está, inclusive, fomentando bastante a questão do ufoturismo lá na cidade. E a outra do litoral norte é Ilhabela, que tem livros já escritos, né? Ilhabela e seus mistérios, que foi escrito pelo Cícero Buarque no passado, e que retratava, além dos mistérios da ilha, né, de navios afundados, assombração, ele trazia também casos ufológicos que ocorriam lá. E os pescadores, os caiçaras dessa região de Ilhabela, eles já falavam ali a respeito de um fenômeno folclórico
que acontecia nas cachoeiras e também nas praias, principalmente no lado norte da ilha, né, Castelhanos, que era o tal do olho encantado. O que era esse olho encantado? Era tipo um diamante que eles viam e que era uma sonda, né, ufológica, e que ficava andando voando, né, próximo assim aos rios, às cachoeiras, e a gente percebe que o Brasil ele é riquíssimo também em folclore, que, na verdade, essas atribuições do folclore antigo são avistamentos ufológicos que, naquela época, não se falava de disco voador, de OVNI, então o pessoal interpretava do jeito que dava. Por exemplo, você vai para Minas Gerais, só perguntar lá para qualquer pessoa mais antiga sobre o fenômeno da Mãe do Ouro, que é uma bola de fogo também, que aparece, né, sobrevoando as montanhas, e é a nave. É o objeto voador não identificado. É o que eles veem em São Tomé, que eles veem em qualquer região do nosso país. Já, por exemplo, se a gente for para o Piauí, lá eles chamam de aparelho. Eles não chamam de OVNI, disco voador, nada disso. É aparelho. Se a gente for, por exemplo, para Pernambuco, é tocha ou bola de fogo. No interior de São Paulo, bola de fogo, assombração. Né? Se for um ser... Aí vão falar, eu vi um lobisomem, de repente o ser tinha o corpo... Já traz para o folclore. Coberto, já traz para o folclore. Por exemplo, em Varginha, a gente teve os avistamentos dos seres, né? Sim, que eram assim, marronzinho, com olho vermelho. Tá. Só que, junto com esses seres, tinham seres peludos também, que apareceram lá. Esses seres cheios de pelos, eles... traziam assim uma ideia para a população lá local que poderiam ser lobisomens. Tanto é que eles publicaram nos jornais, aqui ó, eram seres assim de olho vermelho, mas... Vamos tentar mostrar para a câmera. Será que dá, Doni? Dá para ver aí? Aqui, ó. Isso. Aí, ó. E saiu, inclusive, num jornal de Passos, um rapaz que ele... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Caso do lobisomem mobiliza a polícia. Então, o Luciano, ele foi atacado naquela época de Varginha. Então, a gente tinha tanto essas criaturas, como as peludas, que às vezes são interpretadas como lobisomem, como tínhamos também o tipo alfa, que a gente chama, que é o grey, né? Aquele cinzento de olho preto, que corresponde a 80% dos casos mundiais. Olha só. O Grey, você já ouviu falar, né? Já ouvi, mas é que assim, é engraçado que o imaginário popular... Esse tipo. Então, o imaginário popular é esse aqui. Né? Esse é o Grey. Esse eu acho que é o mais conhecido, entre aspas, quando a gente pensa em extraterrestre, né? E é 80% dos casos. Esses aqui que fazem as abduções, eles estão envolvidos geralmente nessas questões todas aí de experiência genética. Tem pesquisadores, por exemplo, norte-americanos, que se dedicaram ao estudo da abdução. Por exemplo, o Buddy Hopkins, e tem um outro que chama David Jacobs e o John Mack. São 3 pesquisadores norte-americanos que, inclusive, o Buddy Hopkins fazia aquelas reuniões com contatados e tal. E, inclusive, ele escreveu um livro chamado Intrusos, que é Intruders, que significa os intrusos, né? Esses alienígenas, onde ele pegou 3 casos reais e o diretor ali, né, transformou numa história bem legal. Então, da década lá de 90, 80, 90, a gente tem esse Intruders, né, sendo bastante assistido e trazendo medo, né, por conta dessas abduções. E esses pesquisadores, durante as hipnoses que eram realizadas nas testemunhas, eles descobriram que havia uma espécie de objetivo de obter DNA humano para conectar com o DNA deles e criar algo híbrido. Então, nas hipnoses começaram a surgir certos indicativos de que algo desse tipo talvez estivesse acontecendo. E aí o David Jacobs escreveu um livro chamado Infiltrados,
que ele retrata profundamente essa questão. Então, se isso de fato está acontecendo, já vem ocorrendo há muito tempo. Muito tempo. E aí a gente não sabe quem é, tanto é que o implante, você já ouviu falar dos implantes. Já. A gente tem implante metálico, tem implante biológico. Esses implantes, no começo lá da investigação, os pesquisadores conjecturavam, falando que talvez fosse algum artefato, um microsistema colocado dentro da pessoa ali, do abduzido, para usar a visão e a audição dela como se a pessoa fosse uma filmadora ambulante, capturando cenas, capturando sons, conversas, e não só isso, de repente incutindo na mente das pessoas certas ordens, vá para tal lugar, encontre tal pessoa. Então haveria, né, essa conjectura de repente estar acontecendo até uma monitoração deles e um controle desses abduzidos, né? Então, aonde vai acabar tudo isso, a gente não sabe. Existe o cenário mais terrível, em que seria para dominação... Uma dominação completa. E uma outra que aí já é defendida pelo pessoal mais espiritualista, mítico, que aí falam, não, estão evoluindo, estão melhorando a raça humana. A gente fica meio entre a cruz e a espada. Eu, como pesquisador já há 45 anos, eu fico entre a cruz e a espada e aguardando os acontecimentos, porque a gente não tem controle dessa situação. A gente sabe que existe, que o fenômeno é real, mas não sabemos os porquês, apenas desconfiamos alguns, mas não temos a certeza absoluta e ainda não temos qual a procedência deles também. O que a gente percebe é que o ser humano aqui no planeta Terra, ele é uma espécie de cobaia humana, né? Que a gente aqui, de repente, seria um zoológico, onde eles vêm, pegam, né? Fazem experimentos e um laboratório extraterrestre. Alguns espiritualistas dizem que a Terra é um planeta de experiências, né? Então, todos nós aqui estamos passando por experiências e que talvez dentro da imensidão do universo nós sejamos a espécie um pouco menos evoluída, então talvez seja aí uma resposta, né? Então, até por conta dessas abduções, essas procuras todas por fazer experiências, nada mais do que isso. Exatamente. E Edson, recentemente a gente teve aí um burburinho nas redes sociais a respeito, inclusive, muito bem lembrado pelo Doni, do que está acontecendo em Santos. Dos avistamentos dos avistamentos luzes, e dos barulhos no oceano. Chegou algo em você? Então, chegou, mas assim, não chega à fonte. Então, a gente fica, às vezes, até desconfiando que pode ser alguma IA, alguma coisa, né? Alguma informação para gerar views. Agora, isso com relação a som. Tá bom. Que foi detectado lá no litoral, né? Que falaram. Agora, com relação a luzes, elas estão aparecendo, sim. No litoral, em Ilhabela também, a gente tem sempre relatos, né? De pessoas que estão vivenciando o aparecimento dessas luzes e, por vezes, elas saindo de dentro do mar, entrando ou gerando uma certa luminosidade, né? Os pescadores passando de barco, às vezes enxergam uma determinada luminosidade diferente, ela se desloca ou desaparece, ou sai mesmo, né? Jogando, às vezes, água assim, e depois vai embora para o céu. Tem vários relatos que a gente sabe que isso não é algo comum, né? A gente não tem conhecimento de uma tecnologia no Brasil que faça esse tipo de coisa. No mundo, de repente, pode ser até que com a engenharia reversa, ou seja, nações como Estados Unidos, China, Rússia, que já capturaram esses objetos voadores não identificados, talvez, através dessa engenharia reversa, tenham construído aí alguns artefatos tecnológicos secretos, né? Algum drone, o Dronovni, que a gente está falando muito, que apareceu lá em New Jersey, que agora apareceu um monte de drone bloqueando alguns aeroportos na Europa, né? Então, teve essa notícia. Até no Japão também aconteceu. Então, a gente não sabe se isso já é tecnologia nossa terrestre, mas com certos mecanismos
dessas engenharias reversas, né, desses capturas que aconteceram no passado, ou se seriam até eles também ali. Tem as esferas, não sei se você viu, a esfera de Buga, que falaram em março de 2025, que apareceu, e várias esferas que apareceram no mundo todo aí, né? Principalmente na Colômbia, França, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, né? Então, China também teve alguns casos, Japão. Então, são esferas que aparentemente não têm um meio de propulsão aparente e que ficam fazendo evoluções, e essa esfera de Buga foi pega, né? Ela caiu e está sendo estudada na atualidade na Universidade do México, né? Então já tem aí alguns resultados, mas o negócio ainda está no começo ali, né? Estão estudando para tentar entender o que é esse objeto, se é um objeto desses seres, né, relacionado à ufologia, ou se de repente é alguma tecnologia espiã que estava ali sendo usada como um experimento psicossocial, de repente na Colômbia, vamos supor que fosse dos Estados Unidos. Então, aonde que eles utilizariam e fariam esses experimentos? Logicamente, numa comunidade mais simples, né, de pessoas simples, comum, na zona rural, que é onde começaram os avistamentos naquela época. Bom, eu acho que o caso mais marcante no Brasil é o de Varginha. Olha, para mim é o caso Cláudio, que vai superar o caso Varginha. Mas por quê que o caso Cláudio vai superar o caso Varginha? Porque tem abduções, a gente já fez hipnose em algumas pessoas, tem a questão da queda de um objeto lá por algum motivo, tem documentos que já foram liberados, documentos oficiais, coisa que no caso Varginha a gente não tem documento nenhum ainda liberado. A gente não tem nenhum indicativo de abdução. É verdade que o governo americano... Eu lembro de poucas coisas, eu era pequena na época. Mas, assim, eu me lembro de algumas matérias, alguns documentários que foram feitos também. Me lembro muito de falarem, né, do governo americano vindo para Varginha e tentando abafar o caso, e tentando controlar. Isso aconteceu? Isso aconteceu, inclusive, no meu livro, esse aqui, ó, ETs de Varginha, Montando Quebra-Cabeça. Montando Quebra-Cabeça, eu tenho um capítulo que eu dediquei aqui, ó, norte-americanos no Brasil, onde a gente demonstra, tem depoimentos de ex-militares da FAB, dizendo que eles fizeram a logística para os americanos no dia 20, 21 e 22, inclusive cedendo helicópteros, né? Então eles cederam helicópteros tanto da aeronáutica como da marinha para transportar esses militares americanos de Campinas, do aeroporto de Viracopos, para Varginha, e também tiveram americanos da NASA que pousaram em Congonhas, né? Esse aqui é uma foto da época do C-17 que pousou no dia 20 de janeiro de 96, e aqui do lado, de camisa vermelha, é o Marcos Férez, que é um ex-controlador de voo, que afirmou que, de fato, essa aeronave americana de guerra, né, esteve aqui no Brasil, e foi a nave foi o avião que levou para os Estados Unidos, para a Área 51, os seres, né, os corpos dos seres, e também a nave. E é onde está, né? Eles pegaram, foi para Nevada. Se está lá ainda hoje, não sei. Como tem a Área 52 e 53 atualmente, então pode ser que tenha sido remanejado da 51 para alguma dessas daí, ou até outro lugar. A gente teve a visita também de agentes da CIA, né? Estiveram na casa das meninas. Esse aqui é o Bob Pratt. Isso eu me lembro muito bem de ter visto no documentário, justamente para ficarem ali. Parece que eles meio que controlavam ali, elas dando entrevistas, falando, Isso, né? tentaram subornar, dar dinheiro para elas desmentirem. E esses dois americanos aqui, a Leslie King e o Joshua Reid, eles afirmaram que conhecem o piloto que transportou a nave e as criaturas de Varginha, né, do Brasil para os Estados Unidos, né? Então, teve um envolvimento americano. E qual o interesse do governo americano nisso? Ele sempre teve um acordo com o governo brasileiro, e nessas questões de em se capturar algum tipo de nave ou de ser biológico, seria então remanejado para os Estados Unidos, já que o Brasil, na época que firmou esse acordo, entendia que os americanos que teriam mais expertise no assunto, já que eles tinham passado por aquele caso Roswell, em 1947, que envolveu também a queda da nave, dos seres. Então,
talvez os americanos tratariam melhor, estudariam melhor esse tipo de assunto. E esse acordo ele existe até hoje. Tanto é que quando aconteceu Varginha, foi tudo remanejado para lá. Mas no que só pese ainda essa questão dos americanos, do envolvimento americano, a gente teve agora, alguns meses atrás, o depoimento do Dr. Ítalo Venturelli, que é um médico cirurgião, que foi diretor do Hospital Regional, do Humanitas e do Bom Pastor, ou seja, 3 hospitais de Varginha, ele coordenou tudo. É um cara super bem conceituado, bem conhecido, né? Já fez mais de 5.000 cirurgias, né? E o que aconteceu? Alguns anos atrás, ele deu um depoimento meio temeroso, assim, mas ele falou que tinha visto uma fita com imagens da criatura e que conhecia pessoas, médicos, que tinham tido alguma inter-relação com a criatura que foi levada, né, essa criatura de Varginha, que foi levada para os hospitais hospital regional. E aí, que aconteceu agora? Ele deu um novo depoimento, dizendo que chutou tudo para o alto e agora vou contar a verdade, o que de fato aconteceu. Apesar que eu acho que ele ainda não contou tudo, mas ele já deu uma boa avançada. Mas o que ele falou agora? Que ele esteve, na verdade ele não viu fita nenhuma, foi chamado no hospital regional para resolver um problema que a criatura parecia que estava meio desorientada, como ele era neurocirurgião, então ele fez os procedimentos, teve um contato tátil com essa criatura, né, analisou e fez o que tinha que fazer, e além disso, ele comentou nesse novo depoimento que ele teve um contato telepático com a criatura. Chegaram a ter uma conversa ali. Então, por que ele foi motivado a mudar a versão dele para agora estar falando isso de forma mais contundente? Porque ele ficou enfermo, teve câncer, e parece que teve infarto também. Enquanto ele estava na UTI, ele refletiu de que não deveria morrer sem antes contar a verdade. E também fez isso, segundo o depoimento dele, por conta dos netos, né? Que no futuro, talvez, quando viessem à tona a verdade do caso Varginha, né, pedaços que ainda não estão claros ali, e soubessem, de repente, que o doutor Ítalo Venturelli tinha participado de tudo isso, aí os netos iam pensar, ué, meu avô mentiu, então? Né? Porque ele contou, ele falou outra coisa, e agora a verdade é essa. Então ele, por questão de ser honesto e que os netos deles tivessem ele em bom conceito, resolveu, então, falar a verdade, né? Isso está causando um burburinho. Em Varginha vai ter agora em janeiro, dia 24 e 25 de janeiro, um evento de 30 anos, né, do caso. Eu vou estar lá palestrando também em Varginha, porque acompanhei esse caso desde o começo, desde 1996. Tem alguns depoimentos para estourar aí também, de militares que resolveram falar. Olha só. Tem alguns, inclusive, que no momento oportuno eu vou lançar também, né? A gente está esperando o momento adequado para fazer isso. E assim, o caso Varginha, então, ele vai ganhar uma nova roupagem, e a credibilidade vai vir com toda a força. É o novo capítulo do caso Varginha. E isso, algumas coisas eu vou estar contando no volume 2 do livro ETs de Varginha, a história continua, que eu estou escrevendo. Vou falar da nave também, que foi abatida, caiu na zona rural de Eloy Mendes, dentre outros detalhes. Uma necrópsia de uma criatura que foi feita no HGE, que é o Hospital do Exército lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ou seja, veja que a gente teve o envolvimento de vários locais. De muitas coisas. De Brasília, Aeronáutica de Brasília. Tivemos, por exemplo, Iperó, no interior de São Paulo, uma base da Marinha Brasileira que recebeu uma criatura viva naquela época, a Unicamp em Campinas, que recebeu também 3 criaturas, 2 vivas, uma delas estava machucada e uma morta, que foram tratadas ali pelo Badam Palhares e uma equipe
de médicos, né? A doutora Fátima, o Conradinho Metz, vários enfermeiros ali envolvidos, né? Alguns depois foram dispensados, ganharam um dinheirinho para ficar de boca calada, né? E, além disso, teve Juiz de Fora, teve Belo Horizonte, Brasília, como eu já falei, Estados Unidos, né? Houve essa tentativa de suborno, né? Os americanos dar dinheiro para Dona Luísa e para as duas filhas dela, que era a Liliane e a Valquíria. Como que estão as testemunhas hoje? Você tem Olha, notícia? estão bem, né? Eu tenho contato com ela. Tive com a Kátia agora num evento que aconteceu em Peruíbe. A Kátia, ela tem ido a eventos atualmente para falar a respeito do que ela viu, experienciou, e ela tenciona escrever um livro também do ponto de vista do protagonista, né? Da testemunha que ela foi quando viu aquela criatura agachada no terreno baldio. A Liliane e a Valquíria, elas estão mais de molho, assim, não aparecem muito. De vez em quando dá uma aparecida. Eu estou sabendo que elas estarão nesse evento, as três, né? No evento de 30 anos do caso. Então, mas elas não estão assim tão atuantes, né? A Liliane e a Valquíria. As três já são vós, né? Então, não é mais as meninas, né? Do caso Varginha, Caramba, né? 30 anos. Então, mas elas continuam afirmando aquilo que elas viram após 29 anos, né? Vai fazer 30 anos, elas contando não mudou nada, nenhum a mesma história. Então, isso eu vejo hoje, reavaliando o caso, que o depoimento delas foi fundamental e essa reafirmação ano a ano, né, se passando, para que o caso se mantivesse em alta ou visível. Porque se elas tivessem aceitado a tentativa de suborno, recebesse dinheiro, acabou. O caso Varginha não existiria mais. Né? Embora existe uma tentativa dos americanos de botar panos quentes, ainda hoje, e dos militares brasileiros, eu acredito que vai ser muito difícil tapar o sol com a peneira. Não dá mais. Né? Então, eu acredito que é só uma questãozinha de tempo para vir à tona vídeos, fotos, né, mais detalhes, depoimentos críveis, né, de militares, né, de outros médicos. Então, é isso que a gente está esperançoso que aconteça. E, além disso, que venha o piloto norte-americano num congresso norte-americano, lá numa das denúncias, e, de repente, venha a público e fale tudo. Quer dizer, aí vai ser um americano contando a verdade do que aconteceu aqui, e aí vai ficar em pratos limpos esse acordo entre o Brasil e os norte-americanos dentro da questão OVNI. Muito bem. Tem algum caso que você tenha pesquisado, que você tenha contato, que mexeu com você, Edson? Algum caso, assim, que então, fora um pouco, assim, essa questão da... Todos, né, têm todos questões... têm uma particularidade. Mas tem algum que você falou, caramba, isso aqui deu uma... Então, o caso de Ubatuba, que foi aquela explosão do OVNI em Ubatuba, ele causou bastante interesse da minha parte em saber se aquilo, de fato, aquele metal que chegou, né, da explosão do OVNI na Praia das Toninhas, em Ubatuba, em 57, era realmente pedaço de um disco voador. E quando chegou nas minhas mãos 4 fragmentos daquele objeto voador não identificado, qual que foi a minha primeira atitude? Levar aquilo para analisar na USP, na Universidade de São Paulo. E aí foi feitas as análises e o que se constatou ali? O que já sabia no passado, que era de uma composição química composta de magnésio em alto grau de pureza, 99,9, 99,3, só que no momento seguinte, o que nós tivemos? A informação de que Gary Nolan, que é um microbiologista da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, tinha um pedaço desse mesmo OVNI e que submeteu isso num equipamento moderno que analisa o isótopo do magnésio. E o que ele descobriu? Que o magnésio dessas peças do OVNI, do disco voador, eram 30%
diferente do magnésio encontrado na Terra. Ou seja, era algo que não tinha aqui, que é de fora. Aí a gente pode, de repente, pensar, então, será que era um meteorito que caiu? Embora as testemunhas digam que o objeto eram 2 pratos sobrepostos, invertidos, né, formando aquele disco aluminizado, mas isso é só um depoimento, é testemunhal. A gente ficou assim, será que é meteorito? Aí que eu fiz? Peguei os fragmentos e levei para especialistas em meteorítica e eles falaram, isso aqui não é meteorito, isso não é meteorito. Meteorito que já caiu na Terra, que tem magnésio, ele vai ter, no máximo, 26%, combinado com níquel, ferro, estanfiodita, fargitonita. E esse negócio é puro. É 99,9, 99,3. E o 0,07 lá, de impureza, é óxido de magnésio, é magnésio enferrujado. O que justifica por ter caído numa área litorânea, que você tem a salinidade do mar, então pode ter oxidado a peça. Então, essa impureza, o óxido de magnésio que foi encontrado, ele é justamente o magnésio. Era tudo magnésio. Agora, como que pode o magnésio, que é um negócio extremamente explosivo, ser usado numa nave? Isso aí já é conjectura minha, tá? Quando o Gary Nolan descobriu que os isótopos eram 30% diferentes dos magnésios que existiam aqui, que são explosivos, será? Aí é um será, né? Eu não sou cientista, eu não sei se isso, o que eu estou falando é viável ou não, mas será que se alterar o isótopo do magnésio, talvez criaria uma propriedade que deixaria ele menos explosivo? E aí ele poderia ser usado na questão da aviação, em naves? Porque o que é o magnésio? O magnésio é um metal extremamente duro e leve. Ou seja, ele tem 2 características que são pertinentes a colocar no avião. A gente sabe que, por exemplo, tem aviões que têm pedaços feitos de magnésio. Mas são pedaços que não correm risco de explodir, de esquentar, de causar um problema. Estão em áreas mais neutras da aeronave. Mas são usados por quê? Porque é duro e é leve. Olha só. Então, até nisso, se você fizer uma análise, né, mental do material, você vai ver que ele é totalmente compatível com a situação em si. E não tem nada a ver com meteorito, então. Então, descartamos meteorito, sobrou só a hipótese de OVNI mesmo. OVNI. Né? Então, esse foi um caso bem impressionante que eu pesquisei. O segundo que eu estou investigando agora é o de Cláudio. E a gente está pesquisando agora com hipnose. Então, a gente pega as testemunhas, vai um hipnoterapeuta, ele não induz, né? Eu estou presente nas sessões também, o Lauro Miguel, que ele é de Cláudio lá, ele está desenvolvendo um documentário, que vai ser um documentário que ele vai tratar da questão da Mãe do Ouro, daqueles fenômenos, e vai chegar, nesse caso, Cláudio, que foi a perseguição a 2 seres luminosos pela polícia militar de Cláudio, além dos avistamentos de OVNI que pousaram, as abduções que ocorreram, tudo isso. E nessa questão da hipnose que eu estou acompanhando, então não há indução. A gente volta a pessoa na data que ocorreram os fatos, e aí ela faz o quê? Ela começa a narrar e reviver o que passou naquele dia. Quantas pessoas foram? Tem várias. Por exemplo, militares eu já conversei com 5, fora os civis. Né? Da última vez que eu estive lá, a gente fez hipnose em 3. 2 técnicos de fibra ótica, que foram cercados por 3 criaturas e tal. Só que havia um missing time, um tempo perdido, que a gente precisava saber se eles tinham sido abduzidos. Eu tinha uma desconfiança que sim. Só que a hipnose revelou que verdadeiramente eles foram abduzidos. Porque chega um certo momento, depois de tudo isso, que um deles relata, começa a descrever dentro da nave. E aí depois descreve a criatura. E aí ele desenha a criatura para nós, né? E assim, é o Grey, né? Só que tem 2 dedos só nas mãos, aquele dedo fino, né? Um corpo magrinho,
né? Aquela Quando cabeça foi esse episódio de Cláudio? Ó, aconteceu em 2008 os principais casos que a gente tem, inclusive, no relatório da polícia, lá de Cláudio, a gente tem aqui, ó, esse aqui é o relatório que foi liberado pela polícia e ele fala aqui, ó, 2008 e perseguição a dois seres estranhos visto no canal da cidade. E esse aqui acho que é de dezembro. 19 de novembro de 2008. Não, mas o coisa é 8 de dezembro de 2008. Mas os principais fatos, que quando começou, 19 e 20 de novembro de 2008. Só que o que aconteceu com o caso Cláudio? Depois de 2008, né, que teve esses fatos, o fenômeno voltou em 2024. Então, a gente teve novas aparições de seres luminosos testemunhadas lá em agosto e setembro de 2024 e também agora em 2025 a gente teve novos casos. Então, a gente está indo direto para lá. Tive em novembro agora de 2025 na cidade, novamente fazendo investigações e devo voltar agora em janeiro, né? E a gente fez aí uma vaquinha para obter recursos, né? Até para se manter lá, que a gente vai ficar alguns dias. Claro. E a ideia é fazer novas hipnoses e no local onde caiu a nave com detectores de metais para ver se a gente acha alguma coisa. E logo depois a gente sai de Cláudio e vai para Varginha para fazer coleta de alguns outros depoimentos que aí eu não posso falar. Caramba, então Cláudio está sendo uma área, né? Cláudio é incrível, é incrível. Tá ali, tá ó, no alvo. O Lauro Miguel, esse aqui, ó. Eu tô aqui olhando todos os... Aqui, ó, esse aqui é o Lauro Miguel, aqui a gente lá em campo, em Cláudio. Esse cabeludo que não tá mais cabeludo, né? Agora já cortou o cabelo. E assim, as testemunhas, esse aqui são algumas testemunhas militares, né? Que participaram do caso, Capitão Eisenhower, Sargento William, o Cabo Rabelo, que fotografou os objetos, inclusive. E nós temos várias testemunhas, deixa eu ver se eu acho aqui, civis, que viram esses fenômenos, né? Tem muito, aqui nesse documento esse relatório está bem completo, né? Aqui algumas testemunhas, a dona Mariquita, o irmão dela, né? Esse aqui viu a nave pousada com seres, que eram marrons iguais os de Varginha. Só que ele descreve assim, pareciam que estavam sujos de lama, marrom. Sim. Né? Essa aqui é uma senhora que o marido dela deu um tiro numa dessas criaturas e atingiu também. E atingiu. Atingiu. Aqui fala, ó, posso ler? Pode. Mas posso falar aqui? Pode. Os objetos voavam a uma velocidade incalculável e paravam como se não existissem os limites da física. Simplesmente paravam de repente. Os objetos faziam curva em ângulos de 90 graus ou menos e deslocavam para frente e voltavam para trás. As luzes dos postes apagavam de acordo com a proximidade com que estes pairavam no ar, e o objeto apagou as luzes dos postes de diversas quadras dos bairros Bela Vista, Valongo, Crioulo Doido, e quando voavam a altíssima velocidade, as luzes dos postes piscavam. Muito bem. Então, mas ela leu aqui só a parte fraca. Só a parte fraca. Agora eu vou falar a parte forte para você, que tá aqui, que ele descreve os seres luminosos, e quando eles viram esses seres luminosos, o que eles falaram? Vamos pegar a arma. O sargento Valdir, ele tentou fotografar, filmar, né? Mas não conseguia filmar, e esses seres luminosos, chegou um momento que eles começaram a ir em direção a um lago, porque eles estavam no canavial, perseguindo aquilo tudo, aí chegaram no lago, aí eles falaram, não dá para avançar mais, vamos parar aqui. E aí, em certo momento, eles tentaram puxar a arma. Aí o braço ficou pesado, não conseguia. Olha. Aí ele fala aqui, ó, que o que eles pensaram, aqui, ó. O que vimos parecia colocar ou retirar algo na terra. Como se fossem cientistas. Pareciam controlar o que pensávamos. Deixaram nosso corpo cansado e sem poder de pensar estrategicamente e taticamente. O sentimento é que ficamos em uma situação de não definir o que é realidade, o que é sonho, o que é pesadelo. Todos sentiram e viram a mesma coisa. Após esta experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade e não conseguimos parar de pensar e comentar o que vimos. A vontade de beber água destacou, ficaram
com muita Muita sede. sede. E o que parecia 40 minutos, na realidade foram 2 ou 3 horas. Mesmo sem querer, assim, aí, aqui, o que eles estão falando? Que teve o missing time. Que quando eles Teve chegaram na perda de delegacia, ele falou, tempo. passou 40 minutos. Só que tinha passado 2, 3. Perda de tempo. O que aconteceu? Aí onde aconteceu a abdução. Uhum. Agora, detalhe, quando eles pararam lá, que não dava para seguir mais para frente, o que eles fizeram? Eles voltaram no local na manhã seguinte para ver esse local do lago. Só que não tinha lago. Não tinha lago. Não tinha lago. Era uma plantação. Ou seja, eles foram totalmente dominados no seu pensamento mentalmente para pensarem e verem que ali tinha um lago, só que não tinha lago. Não tinha lago. Então, olha que doido. Isso está no relatório oficial da Polícia Militar. Ó, tem 7 testemunhas, né? E esse aqui é uma pequena amostra de documentação que foi gerada. A gente sabe que só no bairro Bela Vista, onde os objetos baixaram, causou blackout, né? E lá foram gerados 12 BOs, boletins de ocorrência com civis. Cadê esses BOs? Sumiram. Os BOS que foram feitos pelos militares, a gente conseguiu só um, que foi do Cabo Rabelo. Do Sargento William a gente não conseguiu, eles fizeram. Do Sargento Valdir, ele fez também e não está em lugar nenhum. Então, quer dizer, está em algum lugar, mas a gente sabe que houve o envolvimento da aeronáutica brasileira lá, logo em seguida, que inclusive pegou depoimento. O Cabo Rabelo, ele deu um depoimento para nós falando que estiveram na casa dele, inclusive fizeram uma sacanagem com ele. Pegaram o chip da máquina, que ele tirou foto dos objetos, né? E pegaram o chip com a intenção de copiar as fotos, levar até a viatura da aeronáutica, e quando devolveram o chip, devolveram ele totalmente formatado, sem nada dentro. Apagaram e aí falaram para ele, o que você viu foi fogo fato, pronto. E não se fala mais nisso. Então, o acobertamento, ele é forte, né? E os americanos, a gente está sabendo que já tiveram lá na região também, que o caso Cláudio já também já chamou a atenção dos americanos. Muito bem, Edson. Que bate-papo interessante, né? A gente nunca trouxe. É a primeira vez que a gente está falando sobre isso aqui no programa. Acho muito bacana a gente... Na verdade, assim, é o que a gente não conhece, né? A gente sabe que existe, sabe que tem coisa, tem um monte de evidência. Tem. E eu acho que daqui para frente as pessoas vão ficar cada vez mais atentas a isso, né, Edson? Com certeza. E tem que ficar porque a hora que um país ou algum órgão espacial vier a público reconhecer que vida extraterrestre existe de alguma forma, as pessoas vão ter que estar preparadas. Porque haverá impactos profundos, tanto na sociedade, na política, na economia, na religião. Com certeza. Né? Então, as pessoas têm que se inteirarem desse assunto, e a imprensa, ainda bem que ela está fazendo um papel bem sério, né? Está divulgando de forma mais honesta atualmente essa temática, né? E isso vai ajudar na hora que esse momento vai ocorrer, que eu acredito que não está longe. Até 2030 acontece. O meu chute é até 2028, mas alguns cientistas dizem que é até 2030. Bora lá. Eu quero te agradecer muito em nome da UEMISC por ter vindo aqui, conversado com a gente. Tudo muito rico. Você se dedica, né? Então é impressionante, assim. Parabéns pelo seu trabalho. E janeiro, né? Que é o evento lá em Varginha. Lá em Varginha. Assim, quem se interessar também, conhecer um pouquinho mais a respeito da ufologia, a gente tem um canal no YouTube. É o canal Edson Boaventura, é o antigo Enigmas e Mistérios, né? Mas só colocar Edson Boaventura, que acha lá, tem mais de 1.200 vídeos. Então, você vai ter ali para maratonar, assim, bastante tempo, né? E tem muito material de qualidade. Além disso, a gente tem uma loja também, que é www.lojadoedsonboaventura.com.br, onde pode encontrar meus livros, tem revista, tem camiseta, tem meia de ET, tem bonequinho, tem pelúcia, né? Tem um monte de coisa bem
Legal. Muito Então, bem. se você gosta, né, quer presentear também, né, algum parente, alguma pessoa que se interessa pelo assunto, vai lá e prestigia o nosso trabalho, porque toda a renda que nós adquirimos com a loja é revertida em pesquisa de campo também. Muito bem. E falando em presente, nós da Uemisc também temos aqui uma loja, não só somos produções de conteúdo nem nada, mas a gente também tem uma loja de produtos místicos. E a gente queria te presentear com dois objetos, ó. Que show. Uma é uma vela de proteção, porque nessas pesquisas aí nunca é demais, apesar né? que proteção contra ET não tem jeito não, viu? Se eles quiserem pegar, eles pegam. Não é a velinha que vai te proteger. E essa aqui é uma pedra da lua. Opa! Uma pedra da lua bruta para você lembrar desse momento aqui. E é claro, né? Trazer tudo sempre... a ver, né? Lua, né? Exatamente. Lua é coisa de fora, né? Trazer a sua inspiração cada vez mais pro seu trabalho. Obrigado, Vivi. Muito obrigada, Edson. Sucesso em 2026 para você. Isso aí para vocês também. E você aí que acompanhou a gente, né? E que acompanha também no meu canal, né? Porque eu sei que tem gente que vai em todos os podcasts. Se aproveite e se inscreve aí no canal da Vivi também. Muito obrigada, viu, Edson? E é isso aí, gostou? Já teve alguma experiência com OVNIs? Coloca aqui no comentário que a gente vai gostar de ver. Semana que vem tem mais episódio. Um beijo, um abraço e até lá.